Olá, meu nome é Fernanda Arcanjo e eu sou doutoranda no Programa de Biologia Comparada da USP, no campus de Ribeirão Preto. Eu desenvolvo a minha pesquisa de doutorado no Laboratório de História e Teoria da Biologia. Como o próprio nome do laboratório já sugere para vocês, a pesquisa que eu e o meu grupo desenvolvemos é um pouco diferente dos meus colegas do Programa de Biologia Comparada. Aqui nós não fazemos experimentos, nem fazemos trabalho de campo. A nossa pesquisa diz respeito à história da biologia. Em particular, eu trabalho com a história da genética e da evolução. Nosso entendimento é de que quanto mais se conhece sobre a história da ciência, melhor é a qualidade da ciência feita na atualidade. A prática científica e a historiografia da ciência se complementam na busca de conhecimento sobre a natureza e sobre a humanidade. A minha pesquisa, que está sendo financiada pela CAPES, procura entender como se desenvolveu o conceito de gene na primeira metade do século XX, em especial na sua relação com o estudo do desenvolvimento. Mais especificamente, a minha pesquisa se refere ao período entre os anos de 1926 e 1940. Entre esses anos, foram publicados uma série de trabalhos muito importantes para o desenvolvimento da síntese moderna. A síntese foi uma grande teoria que unificou os diferentes campos da biologia a partir dos conhecimentos sobre evolução e genética que se tinha naquele momento. As ideias propostas na síntese moldaram os desenvolvimentos da biologia no século XX e continuam sendo relevantes até hoje. No entanto, muito do que foi definido naquele momento passou a ser questionado depois, e hoje nossa visão sobre a evolução já mudou bastante. Uma dessas principais mudanças diz respeito ao papel do gene na evolução. Na síntese, se entendia que era possível compreender a evolução apenas pelo estudo da mudança das frequências gênicas nas populações naturais ao longo do tempo. Todos os processos embriológicos e fisiológicos que diziam respeito à expressão das características nos indivíduos a partir dos seus genes, ou seja, que diziam respeito à expressão do fenótipo, e toda a influência que o ambiente poderia ter sobre essa expressão foram deixados de lado. Somente a partir da década de 1980 que mais atenção começou a ser dada para esses processos, que chamamos de processos do desenvolvimento, ou pelo menos é assim que vem se entendendo a história da síntese moderna até aqui. Hoje, nós já sabemos que não é possível entender a evolução sem entender os processos de desenvolvimento dos organismos. Mas na minha pesquisa, eu pretendo compreender se realmente o estudo sobre as relações entre gene e desenvolvimento foi deixado de lado pelos pesquisadores da síntese. E, caso positivo, por que isso aconteceu? Muito já foi discutido sobre isso até hoje, porém é muito comum que nessas discussões não se leve em conta que para compreender a história da ciência é preciso voltar às obras originais, é preciso se basear no que nós chamamos de fontes primárias. Por isso, o meu trabalho é ler e analisar cuidadosamente os diferentes livros e artigos que foram publicados naquele período e tirar as minhas conclusões a partir do que estava sendo discutido lá, nas décadas de 1920, 30 e 40. Eu ainda estou realizando essas análises, mas o que eu posso afirmar até aqui é que Thomas Morgan, que foi um dos principais geneticistas do início do século XX, ele estava muito consciente, no seu livro de 1926, A Teoria do Gene, da importância de se compreender melhor os processos do desenvolvimento. Porém, ele sabia que não havia, naquele momento, as ferramentas necessárias para isso e optou por não entrar nessa discussão. A minha análise dos trabalhos da década de 30, de Ronald Fisher e C.L. Wright, que foram dois importantes cientistas que fundamentaram as ideias da síntese, nos mostram que ambos tentaram discutir em algum nível as relações entre gene, desenvolvimento e evolução. Fisher, que era na verdade um matemático e não um biólogo, ele se envolveu menos com esse problema. Já o Wright, por outro lado, ele chegou a publicar em 1941 um artigo inteiramente dedicado a isso, intitulado A Fisiologia do Gene. O próximo passo da minha pesquisa, além de continuar as análises de outras obras do período, é compreender como foi a recepção desse artigo de Wright pelos seus pares, assim como das obras de outros geneticistas preocupados com fenômenos do desenvolvimento. Tenho de entender o quanto esses trabalhos foram discutidos no meio científico daquela época e se foram bem aceitos ou não. Assim, eu vou poder ter uma ideia melhor do impacto que as questões a respeito dos processos do desenvolvimento tiveram a essa época e analisar se é justificável a visão atual de que eles foram deixados de lado na primeira metade do século XX. Independente da resposta que eu vá encontrar, o que eu espero é produzir um conhecimento que informe melhor as relações entre a ciência passada e a ciência presente. É isso, gente. Obrigada.